sejam bem-vindos às Semanas do Laminados Cerâmicos. Meu nome é André Kimura e a intenção nesses 4 aulas é compartilhar com vocês alguns conhecimentos práticos que me ajudaram na minha carreira. São conhecimentos que hoje eu aplico no meu dia a dia para evitar problemas e que eu aprendi a duras penas, né? Errando no consultório e aprendendo. Existem duas maneiras de você aprender na vida. Você pode aprender por conta própria errando, que é muito interessante, porque fica impregnado em você, entendeu? Então você nunca mais erra, né? Ou pelo menos é a intenção nunca mais errar, né? Por isso que você sofre. Ou você aprende com os outros, né? Então a Eleanor Roosevelt, ela fala assim: aprenda com os erros dos outros, porque você não tem tempo suficiente para errar por conta própria. Então a minha intenção aqui com vocês é compartilhar isso, é compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo, que eu errei no começo da profissão, na carreira, ao longo desses anos, e que de alguma forma foram me projetando, me ajudando a atingir uma certa tranquilidade no consultório, principalmente com tratamentos estéticos, né? Como hoje nós vivemos uma era conectada, as pessoas elas estão conectadas pela internet, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, é muito fácil as pessoas ficarem conhecendo você. Eu digo assim, muito mais fácil do que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque antigamente, para você ser conhecido, você tinha que ter contato, você tinha que ter investimento, você ia aparecer na televisão, você ia aparecer no jornal ou na revista, tudo custava muito, não é? E era muito difícil você alcançar tudo isso. Mas hoje você tem redes sociais, você tem muitas ferramentas para alcançar. E além disso, nós temos a sociedade conectada e a odontologia estética é um procedimento de demanda positiva. Então as pessoas elas desejam estética, elas querem algo estético. Antigamente não, né? Por exemplo, você tinha tratamentos curativos. Então o paciente ele vinha com dor, ele vinha com algum problema e você tinha que resolver. E muitas vezes para resolver você causava mais dor. Então a odontologia era uma coisa assim que ninguém queria ir, né? E hoje tem gente que faz questão de ir porque vai atingir um sorriso mais bonito, uma estética melhor, porque os procedimentos são mais indolores e porque os resultados são mais visíveis, porque as redes estão conectadas. Então olha que fantástico. Hoje você vive o melhor momento da odontologia. Você vive um momento onde as pessoas estão conectadas, onde existe uma possibilidade de você divulgar tudo isso. Nesses 4 vídeos, eu vou dividir o conteúdo, né? Primeiro, como lidar com expectativas, com frustrações. Eu vou dar dicas práticas para você não se ferrar com o seu paciente quando você vai prometer alguma coisa para ele, quando você vai fazer um procedimento estético, restaurador, e coisas que vão te ajudar mesmo a te dar menos dor de cabeça no consultório, tá? No segundo e terceiro vídeo, vou compartilhar com vocês conhecimentos técnicos, de indicações mesmo, que tem tudo a ver com a realidade clínica, né? Com o seu paciente sentou na cadeira, o que você tem que avaliar? O que você tem que ver? O que você pode ou não prometer ao seu paciente? Então, tudo interligado. E no 4º vídeo nós vamos finalizar falando de adesão, que é justamente a interface de maior dúvida, né, dos clínicos. Recebo todas as semanas aí centenas de mensagens de dúvidas de adesão, né? Porque existem muitos materiais, muita interação entre os materiais, e como se fazer a adesão própria em cada superfície, seja na cerâmica, na resina, na dentina, no esmalte, no metal, como é que você utiliza as melhores formas de fazer adesão nesses diversos meios e como você vai escolher pela terapia que vai dar mais longevidade, vai atender melhor as necessidades do seu cliente. Então, o objetivo é justamente esse, é compartilhar alguns conhecimentos com vocês que vão fazer a diferença no seu dia a dia. E na minha carreira, eu comecei de uma maneira assim, que foi ruim, mas foi boa, né? É bom, mas é ruim, sabe? Foi ruim porque eu fiz um financiamento de uma cadeira de mais de 90 mil reais, 97 mil, e tive que correr atrás, sabe? Passei dificuldades financeiras assim, para pagar essa cadeira, tive inclusive vender o carro, fiquei 2 anos sem carro, andando só com o carro emprestado da minha mãe. E olha lá ainda, porque muitas vezes tinha que usar ônibus. Mas isso me ensinou muita coisa. Me ensinou alguns valores, me ensinou que comunicar é importante, me ensinou que saber vender é importante, saber se comunicar com as outras pessoas é importante.
E o que é mais fantástico é que eu acho que a odontologia vive o melhor momento que já existiu para a odontologia. Pensa bem, se fosse há 20 anos atrás, como é que você divulgava seu trabalho? Você não tinha essa possibilidade, não é? Hoje você tem uma rede de pessoas conectadas que podem interagir com você. E mais interessante ainda, hoje você tem possibilidades e você tem ferramentas para entregar um tratamento que é estético. Então olha só, antes, se você fosse vender um procedimento, era muito baseado na dor. Você concorda? Por exemplo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a odontologia não sabia de adesão, era só coesão, só prótese, fechar espaço, como é que funcionava? Um cara ele vinha com dor, vinha com uma necessidade e vinha sanar a dor. E para sanar essa dor, às vezes você tinha que fazer mais dor, não é? Porque a anestesia era difícil, tudo era difícil. Hoje você vende a estética, que é um procedimento de demanda positiva. Então olha como fica mais fácil vender hoje para o seu paciente, não é? E você tem rede social, você conversa com as pessoas, porque há 15 anos atrás ou faz anúncio de televisão, ou rádio, ou jornal, e se você não escreve bem, se você não tem dinheiro para investir, se você não tem canais ou contatos, fica muito difícil. Mas hoje você pode aprender online, como você está fazendo aqui, de maneira gratuita, porque agora você está assistindo um vídeo e se beneficiando. Você pode compartilhar conhecimento também com outras pessoas, de ir atrás de você. E você pode também interagir com o seu paciente e vender esses procedimentos estéticos. Então, na minha carreira, assim, muita gente pergunta, como é que você começou, como é que aconteceu toda essa progressão? E na minha carreira foi mais ou menos assim, eu me formei com 21 anos, que eu formei novo, porque eu entrei cedo na faculdade, fiz uma faculdade de 4 anos. E meu pai era dentista já, ele já tinha clínica há 25 anos. Aí muita gente fala, mas seu pai é dentista, então é mais fácil você, por exemplo, começar na carreira de dentista. E eu acho assim, que tem seu lado bom e ruim, né? O bom é que tem alguém para te dar um norte. O ruim é que todo paciente que vem dele vem com uma expectativa. Ó, pensa bem, se o seu pai é dentista e ele atende há 20 anos, o paciente ele vem esperando algo. Aí fala assim, vou atender agora com meu filho. Ele sabe que eu sou recém-formado, entendeu? Minha cara de recém-formado. E outra, a expectativa desse paciente é muito grande. Então eu não posso frustrar. E quem que sai de recém-formado hoje e se garante na técnica? É complicado, não é? Então tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Olha só, eu nunca atendi convênio, que é um ponto positivo. Mas qual que é o negativo? Todo paciente particular vem com uma expectativa alta. Você tem que suprir ela. E como não tinha convênio, não tinha volume. Então minha agenda ficava livre muito tempo. O ticket do meu paciente não era muito alto, porque eu não conseguia cobrar igual um dentista já de mais experiência. Então no começo eu sempre achava assim que eu precisava de muito equipamento para conseguir desempenhar uma odontologia de performance, para conseguir muito paciente. E eu também achava que para eu ter sucesso, eu tinha que fazer muitos cursos, ou saber muito em pouco tempo, ou às vezes até inventar alguma coisa, sabe? Porque como não tinha caso, o que eu ia mostrar para o meu paciente? Então eu ficava muito atrás dos títulos, sabe? Ficava muito atrás da formalidade. E hoje, e cada dia que passa, essa sociedade conectada, ela mostra pra gente que o que importa é o resultado. Então você tem que saber resolver o problema do paciente. Se você consegue ou tem a segurança de resolver o problema do seu paciente, você conquista muito mais ele do que meramente um título. Não é que o título não seja importante, muito pelo contrário, eu acho que você deve se formar, você deve fazer curso, sim, que ninguém vai ser responsável de atender sem ter o conhecimento, não é? Só que mais importante é você aprender como resolver, entendeu? E hoje, olha só, a informação acabou se democratizando. Então você consegue ter essa informação, né? Sem que você de repente tenha que se deslocar para um local específico, você pode estar fazendo online, enfim. E com isso, desenvolver dentro do seu consultório e fazer casos que resolvam a qualidade de vida do seu paciente. Então, assim, nessa trajetória, eu errei muito, né? E um dos objetivos dos cursos que eu comecei a ministrar
é de ajudar as pessoas com as coisas que eu errei, entendeu? Porque, por exemplo, eu nunca tive a intenção de ser professor. A verdade é essa. Eu formei a faculdade e no último ano eu fiz iniciação científica, sabe? E na iniciação científica eu tive uma proposta para continuar a carreira acadêmica, sabe? Fazer mestrado, doutorado. E eu falei na época assim pro meu orientador lá da iniciação científica, falei, isso é uma coisa que eu não quero fazer, porque eu não quero dar aula. E aí eu cheguei e nos anos seguintes eu acabei indo para essa área de ensino. Tanto é que hoje eu dou cursos aí pelo Brasil. Mas por que eu comecei a dar curso? Porque eu me ferrei tanto no começo, sabe, com consultório, com atendimento de paciente, e eu via que as pessoas estavam errando as mesmas coisas. Então eu quis compartilhar para que você não erre também no consultório, entendeu? Por exemplo, o paciente chega hoje com uma demanda estética. Você tem que saber limitar, porque tem gente que às vezes vem com uma demanda que ninguém vai conseguir suprir. Você imagina assim, o paciente vem com defeito classe 4 de Miller, tem perda de osso dos dois lados, crista interproximal dos dois lados. Isso você não cria papila ali, entendeu? E o cara vem com uma demanda de, às vezes, expectativa imensa. Então, assim, saber lidar com expectativas, porque quando você lida com estética, o ponto positivo é que você cria muito isso, sabe? Tipo, eu falo assim, tudo na vida tem seu ônus e seu bônus, sabe? Tem a parte boa e o ruim. Então, por exemplo, qual que é a boa de você vender estética? É a demanda positiva, o cara vem porque ele quer a sua estética. Só qual que é o ônus? O ônus é que você lida com expectativa. Expectativa gera frustração quando ela não é atendida. Então o dentista, quando ele trabalha com estética, ele tem que entender o que é possível e o que não é possível, ele tem que entender as indicações. Por exemplo, o que eu posso fazer que é previsível? O que eu não posso fazer que não é previsível, que eu não posso vender para o meu paciente? Porque senão eu vou gerar frustração. Entendeu? Então, assim, é importante você saber as indicações, porque quando você for vender para o seu paciente, se você gera uma expectativa, você fala, o laminado dura 20 anos. E se não dura? Entendeu? No caso dele, não dura. Então, assim, você tem que entender as indicações. Você tem que entender também dos materiais. Você sabe que cada ano que passa, cada 6 meses, já saiu material novo no mercado. Saiu adesivos diferentes, resinas diferentes, cimentos diferentes, cerâmicas diferentes. E cada cerâmica tem o seu princípio básico. Essa é compatível com essa, esse adesivo é compatível com esse cimento, esse não é. Esse eu posso fazer, isso não é. Eu tenho peça de 3 milímetros, eu posso cimentar com cimento resinoso, posso cimentar com cimento foto. Então, são muitas dúvidas que chegam no meu Instagram, centenas de mensagens toda semana. E eu não consigo responder todo mundo. Porque eu estou dando curso, que eu estou viajando, que eu tenho clínica. Então imagina, chega um monte de mensagem, eu vejo as dúvidas das pessoas, e aí eu chego e, não consigo responder porque eu não tenho tempo. E aí eu fico com a sensação assim, eu estou fazendo um desserviço, porque todo mundo está precisando e eu não estou ajudando. Então uma das maneiras de eu ajudar você aqui hoje é gravar esses vídeos. Eu vou gravar as 4 aulas, porque aí eu vou responder as perguntas que todo mundo tem mais dúvida, entendeu? E aí eu espero que você, no final dos 4 vídeos, fale, poxa, valeu a pena ter assistido os 4 vídeos, porque eu sanei algumas dúvidas que eu tinha, que são as dúvidas mais comuns entre os dentistas, entendeu? Então essa é a linha geral, a proposta desses 4 vídeos, né? Assim, a vida de quem começa, se você é recém-formado, se você está entrando nessa carreira aí de odontologia estética, restauradora, eu vou te falar, não é fácil, né? Tem muita coisa para investir, muito material, tem as expectativas do paciente, tem como saber vender esse procedimento. Não é muito fácil, né? Por isso que eu gosto de contar um pouco da minha história, sabe? Para você entender como que eu cheguei aqui, talvez o que possa te ajudar a traçar novos planos para o futuro. Como eu disse, assim, meu pai é dentista, ele já tinha 20 e poucos anos de formado, de clínica, quando eu entrei, né, no mercado de trabalho. Eu formei em odontologia com 21, 22 anos, e aí eu fiz especialização em implantodontia. Então, assim, a única especialidade que eu tenho, assim, formal é implantodontia, né? E eu fiz implante não porque eu tenho vontade de fazer implante, eu gosto de implante. Eu fiz por uma demanda de mercado. Meu pai falou, tem um monte de paciente com implante. Tinha um boom do implante, né? Todo mundo tá fazendo implante. E aí eu fui fazer especialização lá em Bauru, com o professor Hugo Nari, lá no Instituto Brandemark. E lá naquela época tinha as clínicas de prótese sobre implante. E quem fazia tratamento geral, assim, fazia restauração,
fazia coroa, fazia clareamento, fazia todos os procedimentos, era um colega meu que chama Walter Batilani. Então, às vezes um paciente faltava na clínica lá de prótese e eu ficava lá com o Walter, vendo ele trabalhar. E o Walter, ele tinha um conhecimento muito grande de toda a face adesiva de prótese, porque ele já fazia prótese. E aí eu ficava lá ouvindo ele, né? Aí chegou um dia, ele falou assim, cara, pega lá o adesivo hidrófobo pra mim. E aí eu abri a caixinha dele e tinha um monte de adesivo, né? E eu não sabia qual que era o hidrófobo. Aí eu fui lá e peguei qualquer um. Aí eu mandei na mão dele e falou assim, cara, isso aqui não é um adesivo hidrófobo. E pra ele falou assim, como se fosse tão óbvio, entendeu? Mas eu não sabia. E aí, tipo, ele com paciência foi me ensinando, foi me explicando. E aí eu comecei a desenvolver um certo gosto por essa parte mais estética ou reabilitadora. Inclusive o Walter mostrou que, por exemplo, você não tem um espaço protético, você faz um implante, uma prótese. Isso é um tratamento localizado, mas você não está tratando o paciente. O tratamento estético, ele é funcional também. Ele ajuda o paciente de uma forma geral, você não atua só numa área. E ele me deu essa visão mais holística, da função, da estética, do equilíbrio oclusal, do equilíbrio da transmissão de força, da indicação de tudo isso. E foi a partir daí que eu fui me desenvolvendo e buscando uma área mais reabilitadora, né? E comecei a fotografar, inclusive por indicação dele. E aí as minhas fotos coincidiu de eu entrar no Instagram quando o Instagram estava começando a surgir, assim, a bombar, digamos assim. E como eu entrei no começo e ainda estava com as fotos, e aí uma coisa foi puxando a outra, fui divulgando os trabalhos e isso foi me dando projeção. A verdade é assim, uma coisa puxa a outra, né? E parece que é coincidência, né? Mas se você analisar, tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer. Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Porque depois, esses tratamentos mais integrados é que me possibilitaram com que novos pacientes viessem no consultório. Depois que eu me formei, por exemplo, em implantodontia, eu achava, minha agenda era vazia. Eu tinha, por exemplo, 3 pacientes na semana, né? E eu achava que o problema de eu ter pouco paciente era porque eu não tinha equipamento, sabe? Assim, tinha uma cadeira lá que meu pai montou um consultório e isso me deu, sim, uma certa facilidade, mas nenhum paciente queria vir comigo. É meio frustrante, assim. Mas ele indicava, aí a hora que marcava a consulta, a hora de vir, ele não aparecia. Porque recém-formado, você imagina, vai fazer implante com um cara recém-formado, às vezes. Mas na minha cabeça era porque eu não tinha equipamento. Então eu falei assim, putz, então eu preciso comprar um equipamento, ser o cara ter um apelo, né, de tecnologia e tudo mais. E eu via no Facebook, na época era muito Facebook, né, os consultórios dos colegas, eu falava assim, nossa, esse consultório todo equipado e eu não tenho chance. Porque olha o que eu tenho, só tenho uma cadeira, mal lá tenho foto, algumas resinas da faculdade, não tem nada. Como é que eu vou competir com o cara? Aí no CIOSP do ano seguinte eu financiei um equipamento que na época era um equipamento de R$97 mil. Só que eu financiei e foi para mais de 100 mil. Porque eu achava que esse equipamento premium, que era uma cadeira assim importada, eu achava que essa cadeira ia me trazer muito paciente. Então eu financiei assim, era boletos de R$3 mil todo dia 26. Eu conto, nas palestras o pessoal até ri, porque tipo, o dia 26 é um dia que todo dia vira dia 26 eu lembro dos boletos, porque foram 3 anos pagando boleto de 3 mil. E no começo, tipo, hoje você paga um boleto de 3 mil, às vezes você nem sente. Só que na época, cara, 3 mil era um dinheiro contado, assim, ó, porque era dia 20, eu ia ver no saldo da conta, quanto que tinha, do banco, quanto que tinha. Se tinha 3 mil para pagar ou não tinha. E tinha dia que era dia 20, eu tinha 2 mil. Ou você tinha que fazer 1.000 na semana. Ou era tipo, era dia 23 e eu tinha 2.500. Aí tinha que fazer R$500 em 3 dias. 10 vezes um paciente tinha uma avaliação. O que eu cobrava? 550, 600 para poder pagar o negócio, entendeu? Então era duro, assim, porque eu não conseguia, para vender os procedimentos, você só pensa no valor da parcela, do que você precisa. Então dinheiro, assim, é uma coisa que é engraçada, né? Quando você tem um monte, você nem pensa nele, entendeu? Mas quando você não tem, você não consegue pensar em outra coisa. Então era assim, tipo, toda noite dormir, encostar a cabeça no travesseiro e pensar, cara, como é que eu vou pagar essa parcela esse mês?
E meu pai, ele colocou assim, ó, se você se apertar muito, se enroscar, a gente te ajuda. Graças a Deus, assim, nunca pagou nenhuma parcela minha. Esse equipamento eu paguei inteiro. Só que, sabe o que é engraçado? Depois que eu comprei o equipamento, não era o equipamento que trazia os pacientes. Entendeu? Não foi o equipamento que trouxe os pacientes. Muito pelo contrário, assim, eu recebi o equipamento e ninguém falava, sentava e falava, puta, olha essa cadeira, entendeu? Ninguém falava, eu fiz tratamento com o senhor por causa do seu equipamento. Ninguém fez isso. Eu comecei a perceber que o que faz a pessoa vender ou trazer paciente ou não é a forma como você se comunica, é a segurança que a pessoa tem em você resolver o problema. E é o que eu disse para vocês, é você saber resolver e você ter a segurança, né? Você ter os casos clínicos e entender como é o processo. Se você entende muito bem como fazer, você passa uma segurança muito grande ao falar com o seu paciente. Você vai chegar para ele e falar, você tem que fazer isso. É desse jeito que precisa ser feito, essa é a melhor técnica. Eu asseguro para você que essa é a melhor técnica. Porque você está muito ciente daquilo, você estudou muito aquilo. Então hoje, eu diria assim, foi um erro, foi ter financiado um equipamento tão caro, mas foi um grande aprendizado. Então você que está se formando, eu diria assim, você quer a melhor forma para você prosperar na carreira de dentista tecnicamente, é você dominar o assunto a ponto de você poder chegar para o seu paciente e falar assim, olha, funciona assim, esse é o melhor tratamento e ter a segurança para passar para ele, né? Você dominar as técnicas e saber várias técnicas para resolver o problema em várias situações. Porque estava até conversando com um colega agora, vim dar uma palestra aqui na Liga de Gestão da Faculdade de São Paulo, da Universidade da USP aqui, e eu estava conversando com esse colega meu. Pô, às vezes chega um paciente no consultório, ainda hoje, você olha aquele caso e fala assim, e aí, o que a gente faz, entendeu? Dá dúvida, pô, tem muitos caminhos para você seguir. E você dominar as técnicas e saber, pô, se eu for para cá vai acontecer isso, se eu não for vai acontecer isso, te dá uma segurança muito grande para você vender para o seu paciente, para você conquistar ele. E isso vai gerando um ciclo, né? A pessoa sente a confiança. Tem gente que se você começar a falar muito de técnica, ele vai querer cortar isso. Fala assim, ó, doutor, deixa o assunto técnico quem entende. Me fala aí, quanto que a gente parcela, quanto custa. Ele não vai querer saber a técnica. Como que é o critério desse cara para saber se você é um ou não bom profissional? É a tua segurança. Você passou ou não segurança nos primeiros segundos da conversa. Se você tem essa assertividade, aí vai ficar muito mais fácil a tua carreira ir para frente, né? Então hoje, esse início dos 4 vídeos é justamente para você entender esses princípios básicos, entendeu? O paciente vai chegar no seu consultório e fala assim, eu queria fazer as facetas, as lentes. Olha só, é uma coisa básica, mas eu quero fazer as lentes. E aí fala assim, o que te incomoda? Aí a pessoa fala o seguinte, eu tenho esse dente escuro. Pensa só, eu tenho um central escurecido, esse dente me atrapalha. E aí você fala, tá bom, então vamos fazer a faceta. Aí você faz a faceta, resolve, faz o laminado no dente 21, resolve o problema da cor. Aí chega no final do tratamento, o paciente pega o espelho e fala assim, doutor, mas tá vendo que a gengiva aqui tá mais alta do que aqui? E aí, isso já estava antes de você fazer o procedimento, entendeu? Mas o paciente não percebe isso. Sabe por quê? Porque quando você tem um dente escuro, a pessoa só olha o dente escuro. É simples assim, ó, o cérebro humano, ele age por comparação. Se você tem um dente escuro e outro claro, ele vai comparar o escuro com o claro, só isso. Agora, se você resolver a parte escura, agora o escuro e o claro não chamam mais atenção. Agora o que chama atenção é a gengiva, entendeu? Que é outra discrepância que antes ele não via, agora ele vê. Então, olha só, quando você faz a avaliação, só que se você fala isso depois que você terminou a faceta, é uma desculpa, entendeu? Você já tinha que ter visto isso antes. Então, olha como é importante no dia que você faz a primeira avaliação, você saber os critérios de estética, entendeu? Você saber onde é o zênite, qual é o eixo do dente, porque às vezes a paciente vem com um problema gengival, de discrepância de contorno gengival. Só que ele não percebe, por exemplo, que o eixo do dente está errado. Depois você resolve os dentes, daí começa a perceber outras coisas. Então, assim, o cérebro humano ele age por comparação. E como a rede social ela possibilitou as pessoas terem acesso ao padrão estético muito fácil,
Elas vêm com um ideal de beleza muito grande. Quem não chega no consultório, o paciente fala assim, o que te incomoda? Ele pega o espelho e olha assim e fala, isso aqui me incomoda. Só que isso aqui é distância social. Eu falo isso nos cursos, olha só. O paciente ele chega hoje para resolver social. Tem uma distância íntima, não tem? E tem uma distância social. Eu falei distância social, né? Aqui é distância íntima, né? Porque a distância íntima, quem que fica com você na sua distância íntima? A meio metro. Eu acho que dá para contar nos dedos, né? Quantas pessoas estão aqui na sua íntima? Tem gente que não, tem gente que tem muitos contatinhos, né? Aí fica toda na íntima aqui. Mas, ó, a maioria, se você for analisar, conta nos dedos. Quantas pessoas ficam na distância íntima, entendeu? Se você pega um paciente que a primeira coisa que ele faz quando chega num tratamento estético é fazer isso aqui e falar do detalhe, entendeu? Mesmo que o dente, às vezes, você termine um caso de estética fantástico, né? E você resolva, você tira a foto, mostra para um dentista. E ele fala, cara, que caso fantástico. Ele vai chegar no final e fala assim, mas essa borda tá arredondada, essa não, entendeu? E honestamente, cara, não tem dente absolutamente simétrico. Em ninguém. Natural. E por mais estético que você seja, você não vai conseguir a simetria absoluta. Só que as pessoas hoje vêm com alguns conceitos de simetria absoluta. Querem uma coisa perfeita. Que às vezes não dá, entendeu? Então, assim, uma dica prática. Seu paciente chegou, pôs o espelho, está falando do detalhe, você vai falar assim, olha, isso aqui é distância íntima. Quantas pessoas vivem na tua distância íntima? Umas 3, 4 pessoas, não é? O que você acha? Porque assim, a odontologia que eu ofereço aqui para você é uma odontologia que vai resolver teu problema social, que é meio metro de distância, 1 metro. Esse meio metro, 1 metro, é onde 99% das pessoas que você convive vão te ver, não é? Então, quando você for analisar o meu tratamento estético, você tem que analisar uma distância social. É por isso que tem muito profissional que chega e fala assim, a melhor forma de você avaliar a estética no teu paciente é através de foto, não é através de espelho. Porque no espelho o cara coloca aqui, ó, e vai ver o detalhezinho. Só que na foto você vê teu rosto. Você pode tirar uma foto de um sorriso de uma pessoa hoje, só de boca, só de dente, achar lindo. Aí você tira a foto de rosto e não fica legal. Você vê o sorriso tá assim, ó, inclinado, não tá legal. Tá fora com a linha média desviada. Então assim, distância social, estética social é diferente de estética íntima. E olha como essa simples dica te poupa de um monte de problema no consultório. Entendeu? Você chega no consultório hoje e seu paciente pede estética e ele vem aqui, ó, na distância íntima. Você fala, olha, vamos resolver aqui na distância social. Eu já te digo, você já resolveu um monte de problema que você poderia ter lá na frente, quando terminasse o tratamento. Porque aí quando o paciente chegar e vir resolver, essa bordinha com um pouquinho arredondado, você fala, ó, na sua social isso não aparece, entendeu? E aí você já te livrou de muitos problemas. Olha como uma coisa simples, mas que você tem que falar no começo, entendeu? Então, simples fato de você estar assistindo esse vídeo já te poupou de vários problemas, concorda? Porque você já descobriu uma coisa que vai te poupar de muitos danos futuros. Você quer outra coisa? Teve um corte aqui, já apareceu uma água, ó, Sucesso Odonto. Vou fazer uma propaganda do Ricardo aqui. Valeu, Rick. Cara, eu tava falando assim, ó, outra dica, assim, básica, que vai te ajudar, mas é uma questão de terminologia. Hoje, eu não sei se acontece com você, mas o paciente chega no consultório, ele vem falando assim, doutor, eu quero fazer as lentes. Daí você abre a boca, o cara tem coroa, faceta, não é? São raros os casos hoje, fala bem a verdade, são raros os casos que você vai fazer lente em tudo, entendeu? Substrato tudo favorável, só aumento de comprimento e proeminência, não tem mais nenhum problema. É raro, não é? Hoje o cara já vem com restauração classe 4, lesão cervical no cariose, um monte de problema. E aí o cara fala, eu vim fazer as lentes. Por que ele fala, eu vim fazer as lentes? Porque na internet o termo é só lentes, né? Aí você pergunta pro cara assim, o que é lente para você? Qual que é a diferença de lente e faceta? Faz o teste, pergunta pro seu paciente. Ele vai falar assim, lente é um procedimento mais novo, desgasta menos. Faceta é um procedimento mais antigo, desgasta mais. Essa é a definição de lente e faceta para o público leigo. Mas sabe qual que é a definição de lente de contato mesmo? Ela foi, primeiro artigo, faz 23 anos, cara.
é do Friedman e Manterdomini. É um artigo de efeito lente de contato. Ele chama lente de contato porque a peça é tão fina que você consegue ver por transparência. Então, olha, não tem a ver com o desgaste do dente, tem a ver com a espessura da peça. Se ela for fina e translúcida, parece uma lente de contato, é uma lente de contato. Então, assim, se é uma peça com menos de 0,5, é uma lente, com menos de 1, né? Que até 0,8 dá para ser translúcido. Então, é uma lente. Agora, se é 1 milímetro, 1 a mais, aí é uma faceta, não é? Agora, pensa só, você chega, o cara fala, quero fazer as lentes de contato. Só que na hora que você faz o preparo para 1 milímetro, aí virou faceta. O que acontece? Seu paciente, na hora, ele pode não saber se você fez lente ou faceta. Eu falo isso porque, assim, aconteceu comigo. O paciente veio, ela tinha uma coroa num central. O resto era faceta e lente. Falou que queria fazer as lentes. E eu fiz. Mas não já era uma coroa. Tirei a coroa, fiz e tal. Aí ela chegou, mudou de cidade. Foi fazer uma limpeza lá com outro profissional. Ela falou, eu fiz essas lentes lá em Londrina e tal. Aí o colega, não que ele agiu de uma fé, mas pensa bem, ele chegou e falou assim, tudo bem, você fez as lentes, mas tem um central aqui que é coroa. Daí eu falei assim, como assim coroa? Eu fiz lente. Eu falei, não, minha senhora, isso aqui é uma coroa. Aí mostrou a foto por Palatina, ó, coroa. Daí ela liga lá no consultório. O doutor falou que ia fazer lente, fez coroa. Daí até mostrar o caso, sua foto inicial, e ainda que eu tinha foto, imagina se não tem foto. Aí cheguei, mostrei a foto, você já veio com coroa, e você concorda que não dá pra fazer uma lente numa coroa? Se é coroa, vou ter que trocar ela. E aí ficou tudo resolvido, porque eu conversei bem. Mas pensa se você não tem foto. Aí você já se ferrou, entendeu? Então, assim, isso é um conceito básico, é uma terminologia. Você pode fazer, não tem nada a ver com desgaste. Olha só, você pode ter um dente que está vestibularizado, jogado para frente. Aí você vai trazer ele para dentro. Você desgasta, faz uma peça fininha. Você fez uma lente, desgastou um monte. Você tem um dente que está lingualizado, está jogado para dentro. Aí você não desgasta quase nada, faz uma peça mais grossa. Aí virou faceta. E você desgastou quase nada. Então você veja que lente e faceta não tem nada a ver com desgastar mais ou menos. Né? Pode desgastar mais, pode desgastar menos. Mas o fato é que lente é somente um termo designado para uma peça fina. Você quer fazer de uma forma que você não vai se complicar? É você chegar para o seu paciente e falar assim, não vamos fazer lente e faceta, porque no final das contas é tudo indireto em cerâmica. É tudo laminado cerâmico, entendeu? É tudo indiretas em cerâmica. E aí você se livra, né? Então tem muitas dicas práticas mesmo, para você não se ferrar no consultório, entendeu? O meu intuito, ao fazer um curso para você, ou fazer quem vai nos cursos presenciais, ou até mesmo nesses vídeos, é passar um conteúdo para que você, não erre no consultório, entendeu? Não se ferre. Porque eu já me ferrei tanto, e ninguém me avisou, que, cara, se você assistir um vídeo, pode ser um negócio assim que vai te poupar uma dor de cabeça tremenda, né? E ainda mais num meio hoje que está tudo viralizado. Imagina que você faz uma cagada em alguém, né? Você erra, por exemplo, por falta de conhecimento, por ignorância, às vezes porque você não sabia. E aí você errou e a pessoa vai lá e bota na internet, por exemplo. Olha o problema, entendeu? Então isso é complicado. E não tem nada demais você não saber, você ser ignorante, porque todo mundo, às vezes, não sabe das coisas, né? Na neurolinguística tem uma teoria que se chama 4 fases do aprendizado. Não sei se você conhece essa. Ela fala, a primeira é que você é inconscientemente incompetente, você é ignorante. Você nem sabe daquilo que você não sabe. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, ela nem sabe que não sabe dirigir, por exemplo. Porque ela nem identificou ainda que precisa, né? Então ela é inconscientemente incompetente. Agora, à medida que uma criança vai crescendo, ela vai adquirindo consciência de que ela não sabe. Ela evolui para o segundo estágio, ela é conscientemente incompetente. Por exemplo, você tem consciência do tanto que você não sabe. Você sabe o quanto que você não sabe a respeito de uma área da odontologia, por exemplo, você não fez especialidade, né? Então você é conscientemente incompetente. Aí, quando você evolui para o terceiro estágio, quando você fez um curso, você se aprofundou no assunto, você é conscientemente competente. Aí você tem que ficar pensando para fazer. Sabe quando você está aprendendo a dirigir e, por exemplo, para fazer
tem que cambiar, né? Trocar a marcha, pisar na embreagem, dar seta, virar, olhar para o retrovisor e aí alguém vem conversar com você nessa hora. Daí você fala, cara, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, se eu não me concentrar não vai dar certo. Então aí você é conscientemente competente. Você tem que ficar pensando para fazer. Aí existe um estágio que você se torna inconscientemente competente. É quando você nem sabe o tanto que você sabe. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que entende muito de foto e a foto saiu escura, ele não precisa nem pensar para responder, aumenta o ISO, ou diminui o F, ou diminui a velocidade do obturador. Porque para ele já está tão óbvio isso, que já fez tantas vezes, que agora ele nem sabe tanto que não sabe. É muito óbvio que quanto mais lenta a velocidade do obturador, a velocidade de captura da foto, mais claro fica a foto. Para ele é muito óbvio isso. Mas porque ele já fez tantas vezes que ficou óbvio, entendeu? É quando a pessoa adquiriu o saber. E não tem nada demais, às vezes, você não saber, né? Ninguém nasceu sabendo. Agora, você não pode acostumar com isso e se acomodar. Falar, então nunca mais vou fazer nada. Então, isso que você está fazendo hoje aqui, assistindo o vídeo, cara, é um passo a mais. É você adquirir a consciência e você está buscando. Então você que está assistindo está um passo a mais, entendeu? Você está um passo à frente, porque você está buscando. E essa talvez seja o maior dos benefícios de você assistir essas 4 aulas. Então, eu fico muito feliz de você ter visto essa primeira aula. Eu espero que nessa primeira aula você já tenha saído com alguns conhecimentos que vão te ajudar no consultório. Nos próximos 3 vídeos, você vai pegar mais conhecimento técnico, vou começar a aprofundar no conhecimento técnico, para você saber realmente o que faz ou não a diferença no seu consultório e o que você vai precisar saber para não se ferrar na clínica. É exatamente isso. Você entendeu já a abordagem inicial, não é? Não tratar com expectativa, saber como você vai divulgar para chamar esse paciente para o consultório, entendeu? Rede social, que você divulga, tratamento estético, um tratamento de alta, que se vende sozinho, não é? Você já lidou com terminologia. Tipo, a palavra tem um poder, né? Lente de contato e faceta, você vai, isso é só um nome, mas pode te dar problema. Lidar com expectativa, frustração, essas coisas, e indica bem. Agora, no próximo vídeo, vamos falar um pouco de indicações, sabe? Quando está indicado ou quando não está indicado o procedimento de laminados, né? Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Esse é um ditado de Benjamin Franklin. E é muito famoso porque Benjamin Franklin é conhecido como o presidente dos Estados Unidos que sabia fazer decisões assertivas. Por exemplo, tem até uma técnica, a técnica de vendas, que eu vou compartilhar com você. Você vai vender para o teu paciente. A técnica de Benjamin Franklin. O cara fala assim, vamos fazer o tratamento? Ele fala assim, estou na dúvida, não sei se vou fazer ou não. Então, vamos fazer a técnica de Benjamin Franklin? Aí você pega uma folha de papel, faz um risco no meio, na folha, fala assim, desse lado vou fazer os prós. Tudo de ponto positivo que tem no seu tratamento. Que benefício você vai adquirir. E aqui tem os contras. Tá? Você, como é um cara estudado, que já sabe todos os benefícios do seu tratamento, você vai listar mais de 20 motivos. Tem que ser 20 mais, tá? Por quê? Tudo que tem 20 mais, segundo a neurolinguística, tem poder de alterar a decisão de compra. Para ser exato, é 21, tá? Se você tem 21 decisões, 21 motivos, você tem maior poder de decisão. O seu paciente não vai vir com 20 objeções, porque ele vai falar, é preço, às vezes ele vai falar, que nem é o maior dos problemas, mas às vezes ele vai colocar como objeção, ele vai falar tempo, as coisas que preocupam ele, mas ele não vai conseguir vir com 20 objeções, mas você vem com 20, aí você mostra para ele, ficou claro aqui que a gente tem muito mais benefício que malefício. Então esse é o método de Benjamin Franklin, você fez uma decisão assertiva. Então essa é uma técnica de vendas, entendeu? E o Benjamin Franklin falava isso. Se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Porque um planejamento mal feito, ele erra desde da área onde você está seguindo. O Peter Drucker também já fala. O Peter Drucker fala assim, existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Basicamente é eficiência fazer bem feito, fazer cada vez maior, com mais eficiência, né? E eficácia é fazer o que precisa ser feito, né? É a coisa certa. Então, nesse sentido, eficácia é mais importante que eficiência, né? Porque de nada adianta fazer uma coisa bem feita que não precisa ser feita, né? E planejamento é justamente isso, é saber o que precisa ser feito, é saber como precisa ser feito, para que você não tenha problema no consultório. Beleza? Então, esse primeiro vídeo é introdutório.
Eu tenho certeza que nos próximos vídeos você vai se beneficiar muito de todo o conteúdo que a gente vai passar e eu tenho certeza que vai ser uma mudança na sua carreira. São 4 vídeos e vai mudar a sua carreira. Acompanhe então.